não sei o que você acha, mas assim, tem alguma coisa que é difícil de colocar em palavras ou de explicar de uma forma racional o que faz a gente meio que sentir assim, tipo, cara, isso parece mais... No caso do Lovecraft é interessante. No caso do Lovecraft, certamente é o tipo de coisa que fatalmente vai levar para o texto escrito. Existem filmes e adaptações literárias de obras de Lovecraft, mas, na minha opinião, eles são sempre muito fracos, porque parte do cerne do que está escrito ali no Lovecraft são horrores que são muito intelectuais, cerebrais, né? Nas histórias do Lovecraft, a pessoa perde a sanidade porque ela percebeu que tem um ângulo que não está fazendo sentido, que é uma coisa muito cerebral, né? Quando você, na base disso, é uma coisa, ou uma cor que é impossível de descrever. Tipo, aí já matou 70% dos filmes que você for tentar fazer a respeito. Como assim uma cor que você não... Fizeram um filme recentemente com o Nicolas Cage e a cor é meio... Caiu do céu. E é uma cor, assim, rosada. Vamos fazer rosa mesmo e dane-se, sabe? Tipo, não vamos ter essa dor de cabeça. Então, no caso do Lovecraft, certamente é uma coisa que, cara, vamos fazer um livro, porque no livro eu não tenho que ter essa dor de cabeça. Você falou de filmes de Lovecraft, queria até ver se o Dago viu esse também. Tem um filme que não é baseado em nenhuma obra do Lovecraft, mas acho que ele é um dos que melhor conseguiu trazer o estilo e o espírito, que é o A Beira da Loucura, In the Mouth of Madness, do John Carpenter, com Sam Neill, dos anos 90. Ele é sobre um escritor e aí ele passa por uma jornada bem misteriosa, que é metalinguística, que é incrível. Se vocês não assistiram assim, você chegou a ver esse, Elton? A Beira da Loucura é muito legal e é Lovecraftiano mesmo, porque dá essa ideia de um tipo de literatura que, se você ler, ela vai alterar o modo como o seu modo de ver a realidade funciona, levando à loucura, né? O Lovecraft, ele apesar de ele não ser considerado, digamos assim, alta literatura, né? Ele é obviamente muito importante como autor de gênero, mas eu acho interessante que me parece que ele tinha uma sensibilidade para o que estava por vir muito apurada, ao ponto de muitas das questões assim que aparecem nas histórias dele hoje em dia você meio que você encontra na vida real. Por exemplo, a ideia de um conhecimento proibido que pode vir a decretar o fim da humanidade. Se você for ver os discursos do pessoal do Vale do Silício nos Estados Unidos a respeito de inteligência artificial, não é um exagero meu, assim. Muitos deles falam a respeito da inteligência artificial como se tivesse vindo um novo tipo de consciência, uma nova coisa que traria uma utopia, né, para a raça humana. Só que quem já leu livros de terror o suficiente sabe que geralmente essas histórias de uma utopia que vai vir não vem coisa boa, né? Então tem várias coisas ali que ele traz que eu vejo fazendo parte do discurso de uma forma mais adaptada, né? E sobre cinema, eu tenho duas recomendações, que uma é o Chernobyl, a série da HBO, que para mim, obviamente, não é uma adaptação direta nem intencional do Lovecraft, mas para mim a cor que caiu do céu está muito ali naquela explosão que teve na usina e as consequências para as pessoas lá, né? The Andromeda Strain, eu não sei como é que chama esse filme em português, de 1971, que tem também alguma substância, qualquer coisa que vem do espaço que começa e tem consequências assim acaba matando. Crichton, né? Michael Crichton. Isso. Autor, né? Eu não sei como chama em português Andromeda Strain, mas fica a recomendação que é um filme bem legal. O título está aparecendo aqui na pós-produção. E fica a recomendação que são dois filmes que eu acho que não são intencionais, mas são bem legais nessa vibe Lovecraftiana, assim. Legal. Eu queria perguntar, voltar um pouco para a questão da tradução. Você, como tradutor profissional, hoje... antigamente era, tem um tradutor, tem um livro, vou poder ler em português. Hoje virou uma coisa, pela tecnologia, qualquer um traduz qualquer coisa. Né? Claro que a qualidade de um tradutor profissional é outra. Agora, eu queria saber como você está lidando assim, com o Google Translator, com inteligência artificial, se você aproveita esses mecanismos também, essas ferramentas, que são muito eficientes, né? Sim. A minha perspectiva é de alguém que estivesse sendo perseguido por aqueles robôs do Terminator e tentando se esconder, assim. Sarah Connor is what? Sem muito sucesso, assim, sabe? Porque é um vagalhão, assim, inevitável, não dá para conter, né? E eu já tinha visto, quando eu trabalhava apenas com tradução, né? Eu tinha visto toda essa área meio que dizimada pela tradução por computador, né? Mas talvez o que a gente espera é que essa facilidade desses meios de mecanização, automatização,
eles se reflitam na mesma divisão que a gente tem, por exemplo, em culinária, né? Em que você tem restaurantes de fast food, em que você vai ali porque você quer alguma coisa sem pensar muito a respeito, mas que você esteja disposto a pagar um pouco mais por um restaurante que tenha comida de fato, de verdade e tudo mais. Eu costumava ser cético com relação ao IA, mas os últimos modelos que eu vi do Claude, particularmente em termos de produção literária, eles realmente são uma coisa que deixa você assim meio preocupado, sabe? Não vou tentar fazer um exercício de futurologia para prever o que vai acontecer, mas de fato assim a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E eu não vejo um cenário em que isso não redunde em algum momento e muita gente tendo meio que ficando, enfim, redundante no mercado de trabalho, né? Vai ter muita gente que não vai saber ou não vai querer por brio, né, virar jockey de prompt, jockey de inteligência artificial, então... Até falando com você que é escritor, Elton, eu já falei com o Dago várias vezes, mas eu acho que com o advento da IA, não falando sobre a tradução em si, eu acho que nenhuma característica fica mais forte que nem a escrita, né? Porque esses prompts não se escrevem sozinhos, você tem que ter uma capacidade muito forte de como colocar em palavras o que você quer, por exemplo, né? Então acho que pelo menos isso é uma coisa que é valorizada. Até onde eu vi, porque eu lidei muito pouco, mas eu vi amigos mexendo com isso, no caso do Claude especificamente, ele funciona maravilhosamente bem, mas você vai dizer para ele, olha, eu quero que você imite o estilo de tal autor. E aí você pode até mistura um pouco do estilo desse autor com o desse autor aqui. Então, dentro dessas guidelines, assim, ele funciona bem, né? Eu acho inevitável, já está acontecendo, né? Que pessoas vão produzir e vai ser meio que um novo tipo de produto, assim. No 1984 do George Orwell tinha o versificador, né? Que produzia as letras das músicas e era uma coisa automática e não tinha, digamos assim, muito valor nutricional, mas para as pessoas era o suficiente. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco só porque você também educa o público, né? Então, se você educar o público a esperar essas coisas com baixo valor nutricional, acaba virando um ciclo de retroalimentação em que as baixas expectativas fazem com que as empresas só precisem entregar coisas de baixa qualidade, que por outro lado vão fazer as pessoas esperarem coisas de baixa qualidade. Então, é um movimento descendente, né? E o movimento contrário de você tentar trazer coisas um pouco mais com mais substância, financeiramente não vai fazer tanto sentido assim. De fato, você vai atingir menos pessoas, mas se alguém não tiver esse esforço inicial de tentar fazer esse movimento contrário, as perspectivas talvez não sejam das melhores, assim. É um movimento que a gente vê muito na arte também, né? Com o streaming, por exemplo. Eu acho que o streaming, com a quantidade também, produziu isso que você falou, né? Do valor nutricional, por exemplo, né? Muita coisa ao mesmo tempo, e aí isso influencia o próprio método de produção. Que nem quando eles falam que, na Netflix, eles sabem que a pessoa vai estar assistindo aquilo no celular ou lavando a louça. Então, o roteiro vai repetir várias vezes a informação, né? Então, isso vai meio que se adaptando. Sim, nós temos essa natureza de otimização, né? Se você pode otimizar um processo, por que não otimizá-lo? Mas para mim a questão mais interessante seria, será que não existe uma escala humana de otimização? E se você passar dessa escala, será que não começa a virar uma coisa assim? Tipo, a gente tem que fazer um roteiro que seja mais acessível, porque agora nós temos milhões e milhões a mais de pessoas assistindo e é um modelo de negócios que tem que gerar receita para os shareholders. Acaba virando uma outra coisa, né? E eu acho que é possível otimizar demais e perder alguma coisa de particularmente humano, porque o que a gente define como humano, né, é sempre uma coisa assim, é um defeito interessante, é um erro interessante, um acidente feliz, que idealmente não seria parametrizado, né? Hoje em dia tem essas pessoas que usam o Suno, né, que é essa coisa de música, inteligência artificial, e aparentemente fizeram uma pesquisa e a maioria dessas pessoas não está mais consumindo tanta música feita por humanos, e nem mesmo a música feita pelo Suno de outras pessoas. São as músicas que elas criaram no Suno que elas ficam ouvindo, que é muito estranho, assim, sabe?